Mimassuda, será que meu marido tem testosterona 200, LDL alto, HDL baixo, triglicerídeos bom, glicemia boa e toma pitafastatina? Meu Deus, tá. Provavelmente. A gente tem a gente tem um checklist, né, para entender se a pessoa tem síndrome metabólica ou não. No homem, Mimassuda, geralmente dislipidemia, que é o que o teu marido tem, HDL baixo, LDL alto, triglicerídeos elevados, né? A gente tem dislipidemia com hipercolesterolemia, né? Testosterona reduzida. Então, aí você pode estar falando assim síndrome metabólica. Mas, geralmente em síndrome metabólica, a gente está falando de glicemia elevada, ou de glicada elevada, ou de insulina elevada, resistência insulínica, tá? Então, assim, quase entra, mas depende. Aí teria que adicionar mais algum divisor de águas aí, tá, Mimassuda? Que poderia ser a região da cintura dele, a área de cintura, a circunferência abdominal. Se ele tem muita gordura visceral, se ele tem uma linha de cintura muito grande junto com essas coisas que você falou, ou uma predominância estrogênica, tá? Aí pode ser que sim, tá? Parece, né? Testosterona 200, dislipidemia, triglicerídeos, bom. Talvez seja, ou esteja entrando em uma, tá? Porque não tá com triglicerídeos elevados, não tá com pré-diabetes, nem resistência insulínica, pelo jeito, né? Mas toma estatina, né? Então tem que dar uma olhadinha. Um grande problema de utilizar estatina quando você tem síndrome metabólica é que a produção de testosterona precisa de colesterol para ocorrer, né? Isso é uma sinuca de bico, né? Geralmente não é uma abordagem correta você ter síndrome metabólica nos homens e tomar estatina, né? Porque a estatina vai reduzir colesterol, fazendo com que seja ainda mais difícil produzir testosterona. Você não ataca síndrome metabólica reduzindo colesterol, não ataca a dislipidemia diretamente ou hipercolesterolemia. Você primeiro faz com que a função hepática retome, tá? Porque a síndrome metabólica começa no fígado, principalmente começa no fígado, tá bom? Beleza? Mente blindada, boa noite. Bibol, boa noite. Roberto, quais melhores exames para medir no meu caso? Não sei, Roberto, você tá usando tirzepatida? Não tem nada a ver com o tema, né, velho? Nada a ver com o tema. Não sei o teu caso, né? A não ser que você tenha síndrome metabólica. Daí a gente conversa sobre os exames. Mas no seu caso, tirzepatida... Não sei, velho. Não sei. Aspecto redondo da barriga é bem típico de síndrome metabólica. A gordura da síndrome metabólica, ela é visceral. Não é aquela gordura por fora, tá? Não é a gordura do gordo. Não, é a gordura daquele... Não é do gordo banha, não é aquele gordão assim, não. É aquela barriga redonda, bola, com gordura visceral, gordura nos órgãos internos, tá? Beleza? Então, isso é a gordura visceral, é a gordura interna. Não é aquela gordura externa que você faz um cardiozinho, você faz uma dietinha, ela já vai embora. Não, gordura interna. Tá? Então, geralmente, em síndrome metabólica, a gente tem um alto índice de gordura visceral. Tá? Principalmente, né, essa questão hepática que a gente tem, né, de perda de função hepática na síndrome metabólica, a gente tem um excesso de ferritina, geralmente, porque essa ferritina ela para de ser utilizada pelo corpo e ela começa a se agrupar, né? Ela começa a se estocar, e ela se estoca em macrófago, hepatócito e célula adiposa. Então, o que a gente está falando? Em hepatócito e célula hepática e em célula adiposa, em gordura. Né? Então, é absolutamente comum uma pessoa que tem a síndrome metabólica, tá? Até para a moça Mimassuda, né, que perguntou antes ali, que tem a síndrome metabólica, que tem um ferro, às vezes, normal ou reduzido e uma ferritina extremamente elevada, tipo ferro sérico 80 e ferritina 400, 500, 600. Isso aí é um exame típico, é uma alteração típica de síndrome metabólica, principalmente por esse acúmulo de ferritina nos hepatócitos e na célula adiposa, tá? Então, acontece que o fígado fica assim mesmo, tá bom? Zuc, tem alguma relação esteatose hepática não alcoólica com síndrome metabólica? Total, Zuc. Total. É essa relação que a gente está conversando aqui mesmo. Quando a gente fala de perda de função hepática, de aumento de estoque de ferro nos hepatócitos, na célula adiposa, a gente está falando de perda de função hepática. E geralmente a gente está falando de acúmulo, né, de gordura no fígado. Principalmente pelo aumento de triglicerídeos, tá? Então o triglicerídeos ele começa a ser mais metabolizado dentro do fígado, o fígado começa a liberar mais ácido graxo, tá? Então você tem mais triglicerídeos corrente na corrente sanguínea, então você tem mais gordura, você às vezes se alimenta muito mais, você tem um estoque de triglicerídeos muito maior. Esse estoque de triglicerídeos, Zuc, é energia, só que um triglicerídeos alto demais,
Não é energia demais. Ele começa a se acumular em forma de gordura. E aí você tem mais triglicerídeo circulante. Isso também passa pela filtragem, pela metabolização hepática, tá? Isso aumenta a lipogênese, não lipólise. Lipólise, né? Lipólise é quando a gente perde gordura, quando a gente queima gordura, quando a gente oxida gordura, tanto faz. Lipogênese é aumento de gordura, tá? E isso gera sobrecarga hepática, gerando esteatose hepática, tá? Então a esteatose hepática, a gordura no fígado, Zuki, vou ser bem sincero, são poucos os pacientes que chegam pra gente que chegam com esteatose hepática alcoólica. Não, a maioria, esteatose hepática de síndrome metabólica.